E aí a pergunta é, você já pensou em usar o seu celular, em usar a sua presença nas redes sociais para turbinar o seu trabalho, para vender mais, para construir autoridade, para buscar credibilidade? Se você ainda não pensou, você deveria estar pensando nisso. Porque você deveria estar comunicando o seu trabalho em vídeo. Se você ainda não se fez essa pergunta, eu te convido a fazer essa reflexão hoje aqui comigo. E eu começo te dando uma informação fundamental. Se você ainda não está gravando vídeos para o seu negócio, o seu concorrente está. Eu sei que muita gente acha que isso não é para você. Muita gente pensa que para se comunicar em vídeo, que para fazer live, que para produzir material em vídeo, para qualquer que seja a sua plataforma, você precisa ser um comunicador nato, alguém que tem esse talento, alguém que trabalha nessa área. E eu estou aqui já há mais de um ano trazendo esse trabalho aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, para dizer que não. Que a habilidade de se comunicar em vídeo, ela pode ser um talento inato, alguma coisa que nasce com algumas pessoas, como outros talentos são. Tem gente que naturalmente é boa para exatas, tem gente que naturalmente é muito analítica, tem gente que naturalmente é boa em, enfim, diversas áreas, é muito boa em questão de inteligência emocional, de relacionamento, por exemplo. Né? Os talentos, eles são diversos e isso é incrível, porque os talentos se complementam. Mas as habilidades, elas podem ser construídas. E a comunicação, ela é uma skill, uma habilidade, para trazer uma palavra para o português, cada vez mais requisitada em todas as empresas. E quando você é um empreendedor, quando você é uma pessoa que é dona do seu negócio, do seu próprio nariz, mais ainda você precisa dessa capacidade de comunicação, porque você precisa ser visto, ouvido, você precisa estar o tempo inteiro atestando, mostrando a sua credibilidade, a sua capacidade de realização, a sua capacidade de entrega, o seu profissionalismo. Veja, o que vai fazer as pessoas confiarem em você é a sua presença, é você mostrar o seu trabalho, é você dizer que veio. Quando a gente não sabe fazer, quando a gente não sabe como fazer, quando a gente não tem a técnica, a gente de fato fica inseguro, a gente de fato acha que não é pra gente. A gente acha que vai fazer mal e provavelmente vai mesmo, porque você ainda não aprendeu como é que se faz. Então, é muito interessante que a gente pense sobre isso e que a gente, em primeiro lugar, desconstrua essa ideia de que gravar vídeo é para pessoas que foram, sei lá, escolhidas pelos deuses e vieram à Terra dar o ar da sua graça e estão aí trabalhando em televisão. Não. Se comunicar em vídeo é para todo mundo. Pode ser para você, independente de se você gosta da sua voz, independente se você não gosta tanto do jeito que você fotografa, nada disso é importante. O que é importante é o seu conteúdo, é o recado que você tem para dar, é o que você tem para compartilhar e é o trabalho que você está fazendo para a sua própria carreira. Porque se tem uma coisa que eu aprendi em toda a minha carreira, e eu vou dizer um negócio para vocês, eu tenho 37 anos, mas eu comecei a trabalhar aos 12. Então, eu já tenho mais tempo trabalhando do que eu tinha quando eu comecei a trabalhar, né? A gente trabalha para a gente. Independente de você estar contratado, falando de mim, pela Rede TV, pelo Shoptime, pela empresa que fazia o Rio de Prêmios, depois fazia o RJ da Sorte, independente de eu estar contratada por uma empresa como hoje, fazer o trabalho da Editora Globo, ou pelo MEC, semana passada, através da organização da OAI, enfim, só para citar alguns exemplos, eu sou Aline Malafaia S.A. Eu trabalho para mim, para a construção da minha carreira, para a construção da minha credibilidade, do meu profissionalismo. E isso, assim, é uma coisa que eu amo, porque as pessoas, em geral, dizem, Aline, você fala do seu trabalho com muita paixão. Eu sou apaixonada por ele mesmo. É porque eu amo o que eu faço mesmo, e é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. E é porque muito cedo na minha vida, eu comecei entregando panfleto em sinal, gente, com 12 anos de idade, porque eu queria pagar um curso de modelo. E quando você começa modelando, você começa fazendo teste todo dia. Isso que as pessoas passam de fazer uma entrevista de emprego e receber um sim ou um não, às vezes acontecia comigo 2, 3 vezes por dia, fazendo seleção para teste, fazendo seleção para evento, fazendo seleção para desfile, fazendo seleção para foto, enfim, o que fosse. E aí eu aprendi que eu trabalhava para mim. E eu acho que isso foi uma coisa, assim, uma virada de chave muito interessante. Independente de para qual empresa eu estou trabalhando, eu estou sempre trabalhando para Aline Malafaia S.A., para Aline Malafaia Companhia Limitada, que sou eu mesma, e isso faz muita diferença na vida da gente. Primeiro porque a gente começa a entender que o trabalho, ele não tem horário para começar e para terminar, né? Não é de 8 às 5.
e, sobretudo, que você não está trabalhando para o outro e sai de lá com a sensação de que você saiu perdendo coisas, né? Você está trabalhando para você, na sua construção, na construção da sua carreira, na valorização do seu passe, sabe? Na construção das suas experiências. A gente trabalha para a gente antes de trabalhar para qualquer pessoa, então eu entendo que todo mundo é um empreendedor de si mesmo. O que é, afinal de contas, comunicar o seu trabalho em vídeo? É simplesmente você mesmo ser porta-voz do seu produto, do seu negócio. É a oportunidade que você tem de falar direto com a sua audiência. É a oportunidade que você tem de esclarecer uma dúvida direto para quem marca um horário com você na sua agenda, seja você uma pessoa que trabalha, sei lá, com manicure, com estética de unhas, por exemplo, você pode falar direto com o seu público consumidor, com o seu público-alvo. Quando a gente fala de empreendedorismo, gente, a gente não está falando de fundar uma nova Coca-Cola, não, sabe? Eu tô falando da minha amiga que é costureira delivery. A Jane vai em casa e costura para você. Ela passa uma diária com você, fazendo um reparo na sua roupa. Olha que sensacional esse serviço. A gente não tem tempo de ir na costureira. A gente vai passar, gente, para um momento onde a gente vai ter muito mais oportunidade de trabalho no setor de serviços. Os dois exemplos que eu dei aqui foram no setor de serviços. E ela usa o quê? Claro, o Instagram para se comunicar. Ah, e por que ao invés de fazer uma foto, de fazer um carrossel, de fazer uma arte no Canva, no Photoshop, ou sei lá que outro programa, eu deveria gravar vídeos? Primeiro, porque a gente aproveita o algoritmo, né? A gente usa o algoritmo a nosso favor. As pessoas ficam, o algoritmo não gosta de mim. Ok, nunca mais uma rede social, seja ela qual for, vai ter o alcance, a entrega que ela tinha quando ela começou. Porque quando ela começou, ela precisava promover as pessoas que já estavam produzindo conteúdo para trazer pessoas novas. Depois que qualquer rede social se estabelece, obviamente, ela vai dificultar essa entrega, porque ela já tem um fluxo de pessoas. A gente vive no mundo da economia da atenção que ela precisava. Então, beleza. É por isso que é tão interessante, e aqui já fica de dica, a gente ficar de olho nas redes que estão começando. Porque quando você é o que a gente chama de early adopter, ou uma pessoa que adota cedo aquela rede, você tem mais chance de crescer com ela, porque ela precisando crescer, ela vai incentivar quem está dentro. Mas a gente não precisa, de novo, falar com todo mundo, a gente precisa falar com as pessoas certas. E as redes sociais, com a inteligência de dados, com o nichamento de públicos, com o uso de diversas ferramentas que as redes sociais têm, elas ajudam a gente a falar com as pessoas com quem a gente precisa falar. Por que eu vou falar com alguém que não está interessada no meu trabalho? Eu não preciso falar com gente pra caramba. Eu preciso falar com as pessoas que se interessam pelo trabalho que eu desenvolvo, pelo produto que eu tenho que oferecer. Não com qualquer pessoa. Qualquer pessoa não interessa. Hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que número de seguidores é a coisa menos relevante. O que é relevante é o engajamento. Por quê? Porque você está falando com as pessoas certas. Isso é que é interessante da gente pensar. Então, não tem pequeno e grande. Ah, mas eu tenho meia dúzia de pessoas no meu Instagram, não tem problema. Fala muito bem com essa meia dúzia de pessoas que você tem. Porque é essa capacidade multiplicadora que interessa. Que você chegue cada vez mais num público que tem interesse no trabalho que você desenvolve. A minha amiga, que é a Jane, que é a costureira delivery, a Tia Nani, caramba, ela tá sempre com a agenda lotada. Ela tá sempre atendendo um monte de gente, sabe? E ela usa o Instagram para isso. Por que eu deveria fazer vídeos ao invés de foto, ao invés de uma arte? Porque o Instagram hoje, mediante a competição que a gente tem, das plataformas de conteúdo que a gente tem, o posicionamento do Instagram, e isso foi declarado há mais ou menos um ano pelo próprio CEO do Instagram, é trabalhar com imagens em movimento. Cada vez menos imagens estáticas, ou seja, fotos, cada vez mais vídeos. Imagem em movimento é o quê? É vídeo, gente. Então, a gente viu a ascensão do TikTok, a gente viu uma explosão de serviços de streaming, por exemplo, que chegou aqui no Brasil. Isso fez com que o Instagram entendesse que faz mais sentido investir na entrega de vídeos do que de fotos. Porque ela entende, já conseguiu, obviamente, avaliar isso por estudo, por dados, por uma série de coisas, que as pessoas estão consumindo muito mais vídeo no formato Reels e TikTok, o Reels como um subproduto do TikTok, e que você tem a concorrência de plataformas de streaming, ou seja, Netflix, HBO, Globoplay, Disney Plus, todas essas plataformas são concorrentes do Instagram na nossa atenção, na nossa presença, na nossa audiência. E é por isso que o Instagram tem desenvolvido diversas formas
para remunerar os criadores de conteúdo. Então, aí, por exemplo, os selinhos, que a gente sabe que hoje em dia é uma forma que o Instagram propõe para as pessoas que acompanham, que consomem os conteúdos, elas próprias remunerarem os criadores de conteúdo, já concorrendo com o YouTube, que é uma outra plataforma também, uma outra rede social / plataforma, onde as pessoas produzem e são remuneradas. Então, isso levantou um sinal de alerta para o Instagram, e eu uso muito o Instagram como exemplo, porque ele hoje é a grande vitrine, né? É uma rede que todo mundo tem, é a primeira rede onde as pessoas vão procurar as coisas. Então, é por isso que eu sempre trago o Instagram como uma referência. E fora isso, tem mais uma coisa interessante. Uma foto, você vê em uma fração de segundo, você rodou o feed, você viu tudo que você considerou que você tinha para ver, você fecha o aplicativo e sai. O interesse do aplicativo é manter você o máximo de tempo dentro dele, porque o que ele vende para os anunciantes dele, que podem ser eu ou você, todo mundo hoje pode fazer uma campanha de tráfego pago, pode promover um conteúdo, pode ser, aspas, um anunciante da rede. O que ele tem para vender é a audiência das pessoas. O vídeo tem uma taxa de retenção maior. Se você ficaria 1 segundo olhando uma foto e você fica 3 assistindo um vídeo para decidir se você fica ou sai, e isso é um dado, né? As pessoas levam 3 segundos, em geral, para tomar essa decisão de terminar de assistir o vídeo ou não. Esse tempo vem diminuindo, né? Mas aí também tem um pouco a ver com a mudança na nossa capacidade cognitiva, também é um outro assunto. O Instagram, ele prefere entregar vídeos do que as fotos. Por quê? Porque as fotos trazem uma taxa de retenção maior daquela audiência. Eu fiquei 3 segundos vendo um vídeo, eu fico mais 5 vendo o outro, eventualmente mais 10, mais 15 vendo o outro. Quando eu percebo, eu passei 1 hora no Instagram vendo conteúdo. Se fosse só foto, é provável que eu tivesse passado 10 minutos. Estou fazendo uma estimativa chutada, tá, gente? Isso não é nenhum dado de pesquisa. Então, olha como é mais interessante para o Instagram entregar conteúdos em vídeo do que em fotos. Isso sem contar, é claro, o boom que o TikTok teve, principalmente durante a pandemia, e o Instagram trouxe o Reels exatamente para concorrer com o TikTok nesse sistema de vídeos rápidos, de vídeos com muitas transições, de vídeos que reinauguram a nossa atenção, o nosso sistema de alerta e mantém a gente mais tempo consumindo aquele conteúdo. Também outro assunto, né? O tipo de estímulo que os vídeos como o Reels e o TikTok dão para a gente. Bom, para falar para vocês da importância dos vídeos, eu tenho o exemplo do Spotify. O Spotify percebeu que ele estava perdendo produção para o YouTube, porque os grandes criadores de conteúdo em podcast começaram a fazer videocasts. Olha que coisa maravilhosa. Começaram a aproveitar a gravação de áudio do Spotify para fazer vídeo para o YouTube, ao vivo, para, inclusive, ranquear horas de ao vivo, que é uma coisa importante para o YouTube. Para você ganhar entrega, para você ganhar audiência, para você ter o seu vídeo monetizado com publicidade, enfim. E aí, hoje em dia, a gente que é produtor de conteúdo, precisa produzir conteúdo para tantas plataformas, que a gente faz o que pode para otimizar essa produção de conteúdos. Então, enquanto eu estou gravando um podcast para o Spotify, se eu ligar uma câmera aqui, eu tenho um conteúdo que vai para o YouTube. Eu tenho um conteúdo que depois eu corto, fraciono ele, e ele vira pílulas para entrar no Instagram. Com, sei lá, 1 hora de tempo que eu investi gravando, mas o tempo de pré-produção, né, que você tem daquele conteúdo, eu produzi material para 3 plataformas. E aí as pessoas estavam assistindo os podcasts no YouTube, é até engraçado falar isso, e depois que aquele conteúdo subia no Spotify, obviamente o Spotify perdia aquela audiência, porque se eu já vi o podcast que eu gosto no YouTube com a filmagem, e por alguma razão as pessoas adoram assistir a filmagem do podcast, naquele formato mesmo, de mesa, microfone, e a título de curiosidade, isso é um formato de rádio, entrevista de rádio, você põe uma mesa, várias aranhas, que é aquele suporte de microfone, e as pessoas batendo aquele papo, as pessoas adoram assistir isso. As rádios começaram a transmitir ao vivo, em forma de vídeo, os seus locutores fazendo as locuções, isso é um negócio impressionante. No momento que o Spotify percebeu isso, ele passou a colocar o vídeo dentro do Spotify. Então, hoje, você acessa o Spotify, lá tem vídeo. Gente, se isso não dá para vocês a dimensão da importância do vídeo, eu tenho mais um argumento. O vídeo é o que melhor reproduz a sensação de presença, ele é o que melhor reproduz a realidade. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa em vídeo,
ela tem a sensação de que eu tô com ela. A gente está aqui nesse papo e todas as pessoas que estão me assistindo vão sair daqui com a sensação de que me encontraram. Por mais que eu esteja na minha casa, vocês, na casa de vocês, no ônibus, no transporte, no carro, no Uber, enfim, vocês têm a sensação da minha presença. O vídeo, ele reproduz, ele dá a sensação da presença humana. Isso é muito forte, isso é muito potente. A gente tem voz, a gente tem expressão facial, a gente tem expressão corporal, a gente tem olhar, a gente tem gesto, a gente tem tudo compondo essa comunicação. Além de você ter uma impressão muito maior da sensação, da relação com a pessoa, você tem uma noção, isso te transmite uma noção muito maior de credibilidade, de verdade. Então, quando a gente tem muito a sensação de que quando a gente recebe um conteúdo em vídeo, aquele conteúdo imprime mais verdade do que, por exemplo, uma foto, né? Por quê? Porque quando você vê uma pessoa falando, vê e escuta, você está olhando a expressão dela, além de ouvir a voz, além de ver uma foto, por exemplo, que pode ser editada. Enfim, independente de ser um ao vivo ou não, né? Eu posso pegar uma foto e retocar. Vídeo também dá para retocar, mas dá um trabalho danado. A gente tem os filtros, por exemplo, hoje eu estou usando o meu filtro aqui na live que está indo para o Instagram. Mas o que eu estou falando é a verdade do conteúdo. Porque você consegue mentir para o seu crush, você consegue mentir para sua mãe, mas você não consegue mentir para o vídeo, gente. É por isso que as pessoas têm tanta confiança naquilo que elas recebem por vídeo. Porque mentir para a câmera é muito difícil. Ela está lendo todas as suas expressões, as suas microexpressões. Se você tem uma coisinha que revela uma insegurança, que revela um desconforto, uma microexpressão que acontece no seu rosto, a câmera está vendo isso. E quando a pessoa recebe essa comunicação, ela também tem essa sensação. É por isso que o vídeo é tão potente. É por isso que as pessoas são tão fascinadas por vídeo. É por isso que as pessoas consomem tanto vídeo. E aí, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Dos conteúdos que você consome ao longo do seu dia, o quanto disso é vídeo? O quanto você gosta de consumir conteúdos em vídeo? Escreve para mim. O seu cliente, o seu potencial cliente, o seu paciente, quem quer que seja, também. Eu acho que a gente pode espelhar os nossos hábitos de consumo de conteúdo dos nossos clientes, dos nossos potenciais clientes, das pessoas com quem a gente quer falar, do nosso público. O que te faz assistir um vídeo? O que te faz sair de um vídeo? Por que quando você vê um profissional falando para a câmera, você tende a ter mais confiança nele do que quando você lê alguma coisa que foi escrita? A nossa visão, ela é uma máquina de criar conceitos. A gente está o tempo inteiro fazendo um double check. A gente vê uma coisa e a gente bate aquilo que a gente está vendo com o conceito que a gente tinha daquela coisa. Então, eu gosto muito de usar o exemplo da publicidade, que é uma área com a qual eu trabalhei anos e anos da minha vida como modelo, né? Estando na frente das câmeras fazendo testes. A publicidade, você não pode ter dúvida. Se você bate o olho na mãe do leitinho, né, que está lá preparando o leite para o filho, em nenhum momento você pode duvidar que aquela mulher seja a mãe dele. Se você bater o olho na atriz que foi escalada para aquele trabalho e ela não imprimir, ela não estiver próxima do nosso conceito, da nossa referência, da nossa bagagem imagética, da nossa construção social, cultural, do que a gente entende como mãe, você já perdeu, sabe? A publicidade perde a conexão. Se você desacredita, você não compra o produto. Dei o exemplo do leitinho, né? Assim, porque eu acho que é um exemplo muito, muito fácil de entender, muito óbvio. Eu olho para um profissional e uma pessoa qualquer, né? A gente está aqui nesse recorte profissional. E eu estou sempre avaliando se aquilo bate com o que deveria ser. Por quê? Porque eu estou o tempo inteiro intrinsecamente tentando me colocar fora de perigo. Eu estou o tempo inteiro tentando ter certeza que eu posso confiar nas pessoas, tentando ter certeza que eu estou indo para o lugar certo. Então, a gente está o tempo inteiro lendo as pessoas e lendo as situações, é claro, para se safar de se meter numa furada, né? Então, quando a gente fala da comunicação em vídeo, é um momento onde todas essas leituras estão disponíveis para a pessoa que está te assistindo. E é por isso que o vídeo gera tanta conexão, gera tanto engajamento e entrega tanta verdade para as pessoas, porque você tem diversos vieses, acho que o plural é esse mesmo, diversos vieses de confirmação daquilo que você está
aspas, vendendo, daquilo que você está colocando para as pessoas. A nossa comunicação, ela não é só o que a gente fala, ela é como a gente fala, ela é como a gente se apresenta, ela é como a gente se comporta, como a gente olha para as pessoas. Você já deve ter percebido em algum momento um comportamento de alguém que você estranhou, que você achou que não batia com o conceito que você tinha daquela pessoa. Isso é muito comum de acontecer, pro bem e pro mal, né? Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro buscando esse viés de confirmação. Aline, você já me explicou o que é comunicar o trabalho em vídeo. O que é não comunicar o trabalho em vídeo? É você deixar que a sua insegurança, é você deixar que o seu nervoso transpareçam tanto para o vídeo a ponto de gerar o que a gente chama de um ruído de comunicação, ou seja, atrapalhar a entrega da sua mensagem. Então, se a sua respiração está acelerada, se você não consegue bater a velocidade de raciocínio e de fala, aquela coisa, eu penso mais rápido do que eu falo, ou eu falo e eu não consegui pensar em outra coisa, é normal para os dois caminhos, para o seu pensamento ficar acelerado e para o seu pensamento ficar lento. Se você começa a embolar as palavras, se você não consegue olhar para a câmera, se você não consegue manter uma expressão de acordo com aquilo que você quer comunicar, se você não consegue controlar os seus gestos, se você fica com um corpo muito duro, muito mal colocado, muito artificial, isso não é comunicar o seu trabalho em vídeo. Aí, de fato, eu concordo que o melhor é não fazer o vídeo para postar, faça para treinar sempre. Mas quando você posta um vídeo com estes problemas, você pode gerar um impacto muito importante na sua autoridade, na sua credibilidade, porque a insegurança com o vídeo, para o outro, parece uma insegurança com o seu trabalho. Então, se eu começo a gaguejar, embolar as palavras, se eu não articulo, se eu começo a comer palavras, se eu corro, se eu não respiro, isso tudo vai fazer parecer que eu não sei do que eu estou falando, que eu não estou segura no que eu estou fazendo. E quando isso chega para a pessoa, chega como se eu não estivesse segura no meu profissional. E é muito importante a gente aprender, a gente cuidar disso, para a gente conseguir imprimir em vídeo a segurança, a capacidade profissional que a gente tem. Isso é muito importante e é fundamental. Não comunicar o seu trabalho em vídeo é não ser objetivo, é não conseguir construir uma narrativa, é fazer vídeos que não gerem conexão, é fazer vídeos que não tenham um conteúdo definido, um conteúdo organizado, é não conseguir estabelecer uma mensagem, entregar uma mensagem que a pessoa consiga decodificar, ou seja, que o outro consiga entender, que o outro consiga absorver. A comunicação, de uma maneira muito resumida, ela depende de alguns fatores. O emissor, nesse momento, sou eu. A mensagem, o que eu estou falando. O meio, como essa mensagem está sendo entregue. Nesse caso, a gente está falando de internet e vídeo. E o destinatário, ou o receptor, a pessoa que está recebendo essa mensagem. E você só tem uma comunicação efetiva quando a pessoa que recebe a mensagem consegue decodificar o máximo possível daquela mensagem que eu emiti. Ou seja, vocês entenderem o que eu estou falando. A gente tem algumas variáveis. A gente tem uma variável importante que é a nossa capacidade de absorção de conteúdo. Em texto, ela é maior do que em áudio. Em vídeo e áudio, ela é maior do que só em áudio. Esses índices mudam. A gente nunca absorve 100% da mensagem que é entregue. Portanto, a função do emissor ou de quem está gravando o vídeo é fazer com que o outro entenda, que o outro absorva o máximo possível, o maior percentual possível. E aí você pode administrar os fatores para fazer com que essa mensagem fique ainda mais impressa para quem está acompanhando. Então, eu posso usar um cenário, um figurino, um tom de voz, que reforcem a minha capacidade de comunicação, que reforcem a mensagem que eu estou entregando. Isso é super importante, tá? Então, quando eu tenho um vídeo escuro com um áudio ruim, isso não é comunicar o seu trabalho em vídeo. Quando eu tenho um cenário que não tem nada a ver com o meu trabalho, isso não é comunicar o meu trabalho em vídeo. Então, imagina se eu estivesse fazendo essa live na cozinha. Eu não sou cozinheira, eu não estou ensinando uma receita. Para eu conseguir fazer com que você preste atenção, absorva e não saia apenas lembrando da panela que estava atrás de mim, eu realmente preciso construir um texto, uma narrativa, uma oratória, uma forma de falar que seja muito impressionante. O mais fácil, o caminho mais fácil é eu pegar todas essas variáveis e colocá-las para jogar ao meu favor, para usá-las para
confirmar aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou querendo que você saiba de mim. Então, por exemplo, eu sempre escolho roupas neutras, eu sempre ilumino bem os meus vídeos, eu sempre procuro ter um bom áudio para que a gente possa conseguir, para que eu possa conseguir fazer com que vocês absorvam o máximo do que eu estou dizendo. Considerando que vocês estão me assistindo, eu parto do princípio que vocês estão interessados e sempre, mais uma vez, eu agradeço. Por que comunicar o meu trabalho em vídeo é importante? O que eu ganho com isso? Bom, você ganha audiência, você ganha construção de credibilidade, você ganha a confiança da pessoa que está com você, você ganha a oportunidade de contar a sua história, você ganha a oportunidade de construir narrativas envolventes, você ganha a oportunidade de conquistar o seu público, você ganha a oportunidade, né? Você cria, você aproveita a oportunidade de mostrar quem você é, sabe? De mostrar os seus diferenciais, de mostrar o que você sabe fazer bem. Então, isso é muito legal. E você fideliza a sua audiência. Se você tem um bom conteúdo, as pessoas vão voltar em você. Elas vão te procurar novamente. E quando você constrói conhecimento, quando você constrói essa comunicação com as pessoas, você vai ser lembrado. Então, se você pensar, alguém que fale de comunicação em vídeo, Aline, caramba, a Aline é ótima, ela tá sempre postando coisa no Instagram. Entra no Instagram dela e dá uma olhada no conteúdo que já tem lá. Ou seja, olha como valida essa credibilidade, olha como valida essa capacidade, olha como valida a sua competência. Outro benefício importante para você, se conectar, se comunicar, imprimir verdade, se tornar referência, fazer com que as pessoas lembrem de você, construir conexão, ser mais dono do seu nariz, sabe? Se você desenvolve um trabalho e se comunica em vídeo, as chances de você, por exemplo, se destacar na sua empresa, ser convidado para coisas legais, é muito maior, porque você vai construindo essa credibilidade, você vai construindo esse trabalho, esse caminho. Um dos benefícios, na minha opinião, é você se tornar ainda mais dono do seu negócio. Eu tenho vários exemplos de alunos que fazem isso, de mentorandos que fizeram isso. Isso é muito legal, sabe? Eu tenho a Winnie, que já deu um depoimento, participou de uma live super legal. Ela é consultora imobiliária e ela está construindo, ela era executiva de uma grande empresa de comunicação, ela não estava feliz, ela saiu para recomeçar. Eu já tive também um mentorando que ele trabalha com cosmetologia natural. Não pensava em fazer vídeo, era uma pessoa super low profile, super tímida, super na dele, terapeuta, tinha outro universo. E ele entendeu, ele queria gravar um curso, porque ele queria ter uma outra estrutura de vida, queria sair da cidade grande, queria morar com os filhos dele no interior, queria fazer um outro tipo de trabalho. Hoje ele trabalha com isso. Chegou para mim também, não conseguia olhar para a câmera e falar uma frase inteira. Hoje está lá trabalhando com isso. Duas coisas. É importante. Depois que você toma essa decisão de é importante para mim, eu vou fazer isso. Gente, não tem nada maior no mundo do que a vontade humana. Eu costumo brincar com as minhas amigas que nada no mundo se compara à vontade de um homem te conquistar. O cara troca uma montanha de lugar, entendeu? Ele cancela a reunião no trabalho, ele acha espaço na agenda, ele pega um avião, ele dá o jeito dele. E aí, no momento em que perdeu a graça, porque é assim, né? Depois que conquistou, perde a graça, ele não tem horário, não tem mais agenda, não consegue te ver hoje, não consegue te ver semana que vem. Ah, não, esse restaurante não é muito caro. Mas na hora que a pessoa quer, troca 3 montanhas de lugar, dá um pulo lá em Saturno e volta com 2 anéis para você. Então, não tem nada no mundo que seja maior do que a vontade humana. Tem uma frase do Goethe que eu amo. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho, todo o universo conspira a seu favor. Caramba, acabei de dar 3 exemplos de pessoas que não fariam vídeo nem amarradas, nem sob tortura. Porque sob tortura a gente não faz nada mesmo. Elas passaram a fazer e fazem muito bem, então hoje aí produzindo um monte de coisa, porque elas entenderam que era importante, porque elas tomaram a decisão de fazer. Aline, o que vale mais fazer? Live, post de vídeo, vale mais fazer o que você é capaz de fazer nesse momento. Então, se eu ainda não sou capaz de fazer uma live, eu vou gravar um vídeo. Se eu ainda não sou capaz de gravar um vídeo e postar, eu vou gravar um vídeo para treinar. Se eu ainda não sou capaz de gravar um vídeo grande para o feed, eu vou gravar um story. Eu tenho uma mentoranda que é a Carla, e ela não gravava vídeo para o feed de jeito nenhum. Ela começou fazendo story, porque o story some em 24 horas, isso deixava ela um pouco mais tranquila,
né? Diminuía essa pressão do meu Deus, vai ficar para sempre, que é uma pressão que o vídeo traz para a gente e que é ilusória, tá? Depois a gente conversa sobre isso em outra oportunidade. Mas ela começou gravando story, porque ficava de um dia para o outro, no dia seguinte ela acordava, aquilo não estava mais no Instagram dela, ela dava um alívio para ela. Então, assim, eu começo por onde? Começa pelo que for possível para você. Aline, existe alguma situação onde comunicar o trabalho em vídeo não é bom? Existe. Quando você não está seguro para fazer isso. Quando você não está minimamente seguro para fazer isso, aí eu concordo que o melhor é ainda não postar, mas treine, faça para você, aprenda. O único momento, na minha opinião, onde comunicar o trabalho em vídeo não é bom é quando você não está seguro para fazer isso, porque aí de fato você pode se comprometer. Agora, não significa dizer que você não seja capaz. Significa dizer que você precisa aprender. Ninguém começa a andar de bicicleta grande sem rodinha, gente. Você começa a andar na bicicleta pequena de rodinha. Entendeu? Ninguém começa a dirigir no trânsito. Você vai treinar num lugar sem trânsito, para você ter a oportunidade de aprender. Por que com vídeo a gente acha que a gente vai ligar o vídeo e vai sair que nem a Fátima Bernardes? Entendeu? Por que a gente acha que vai ligar o vídeo e vai sair que nem, sei lá, o apresentador do Fantástico? Não, tudo é uma questão que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver, que a gente pode construir. Então, é fundamental que você se dê o tempo para aprender, sabe? Então, se dá o seu tempo, treina. Ah, beleza, Aline, então como é que eu posso fazer isso? Começa entendendo qual é o seu limite. Eu não sou capaz de fazer uma live. O que eu sou capaz de fazer? Começa entendendo qual é o seu limite. Se não é live, é vídeo para o feed. Se não é vídeo para o feed, é story. Se eu ainda não posso postar, é só para treinar, não tem problema, não tem julgamento de valor, não tem peso 1 nem peso 2, sabe? É o que você for capaz de fazer. Começa pelo que é possível. Tem outro ditado, porque hoje eu estou muito inspirada, cheia dos ditados. Comece fazendo aquilo que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Como é que eu me organizo para isso, Aline? Primeiro, eu sugeriria você fazer uma lista de temas. Porque quando a gente acorda, beleza, vou gravar um vídeo agora. Mas o que eu vou falar? Sobre o que eu faço esse vídeo? Fica muito mais difícil. Então faz uma listinha de temas, de preferência, uma listinha de temas leves. Fala de coisas que você gosta, que te deixam à vontade. Não precisa nem ser trabalho. Pode ser, sei lá, a série que você assistiu, a comida que você gosta, sabe? Você está construindo a sua comunicação. Então, começa com coisas que você gosta, que sejam leves, que sejam fáceis, que você saiba, que não te deixem nervosa. Vamos isolar os fatores. Então, se vídeo me deixa nervosa, o conteúdo não precisa me deixar nervosa, porque o vídeo já é uma coisa intimidadora o suficiente. Então, vamos isolando as variáveis, vamos isolando os graus de dificuldade, vamos começar pelo mais simples. Faça como for possível para você. Eu acho que essa é a melhor forma de resumir, de explicar para você como é que você deve começar. Separa uma lista de temas, se propõe a gravar um vídeo por dia. Depois que você tiver um pouco mais, se assista. A minha sugestão é que você se assista sempre no dia seguinte. Depois que você tiver um pouco mais confortável com relação a olhar para a câmera, a falar, começa a ir complicando um pouquinho os temas dos vídeos, começa a se exigir um pouco mais. Ah, beleza, eu já estou um pouco mais confortável. Será que eu me sinto confortável o suficiente para postar um story falando? Será que eu me sinto confortável o suficiente para postar um vídeo para o feed? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Tem uma coisa interessante na yoga, e eu vou finalizar com isso, que é o seguinte. A yoga, ela é diferente para cada corpo. E se você consegue, se você não se desafia um pouquinho, você vai estar sempre no mesmo lugar. Agora, o meu desafiar um pouquinho não é botar o pé na cabeça. Às vezes é conseguir chegar um pouquinho mais para frente, sei lá, alongar um pouco mais a perna, sabe? Ela acontece no se desafia um pouquinho, no se puxar para cima um pouquinho. É igual malhar. Se você não aumenta a sua carga na hora de treinar, o seu músculo acostuma, você não está ganhando força, você não está nem sequer mantendo a força que você já tem. Então, beleza, eu consegui ficar à vontade para postar um story. Amanhã eu vou postar um vídeo no feed. Sabe? Se coloca metas. Se colocar metas e se desafiar um pouco mais ajuda a gente a crescer. E eu acho que cada vez mais o formato de mundo, o formato de organização que a gente vai ter, vai ser de autogestão. De você entender o seu limite, ir um pouquinho além, se desafiar, estudar mais, fazer uma coisa diferente. Nunca pensei em gravar vídeo, estou gravando.
é nesse caminho, sabe? É esse caminho que eu acredito e, honestamente, é o que eu trago para minha vida em todos os sentidos.